A paz do Senhor, missionária Deusirene Oliveira. Hoje vamos ler Marcos capítulo 15 e 16. Jesus perante Pilatos. E logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o conselho, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: És tu, rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhes: Tu dizes isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou novamente, dizendo: Nada respondes? Vês quantas coisas eles testemunham contra ti? Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Jesus condenado à morte. Ora, naquela festa, ele libertava um prisioneiro qualquer que eles desejassem, e havia um chamado Barrabás que estava preso com outros insurgentes que tinha cometido assassinato e insurreição. E a multidão, gritando com alta voz, começou a querer que ele fizesse como sempre lhes tinha feito. Mas Pilato lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltasse antes Barrabás. E Pilatos respondendo-lhe, disse novamente: Então que quereis que eu vos faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: Crucifica-o. Então Pilatos lhe disse: Por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: Crucifica-o. E então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhes Barrabás e entregou Jesus após tê-lo açoitado para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. E os soldados o levaram para dentro do saguão chamado Pretório e convocaram todo o destacamento e vestiram-no com púrpura e entrelaçaram uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele e curvando seus joelhos o adoraram. E tendo zombado dele, tiraram a púrpura e lhes puseram suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. A crucificação. E obrigaram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrita: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, com a sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: E com os transgressores ele foi contado. E os que passavam insultavam-no, meneando as suas cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e reconstróis, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas zombando, dizendo uns aos outros: Ele salvou aos outros e assim não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. A morte de Jesus. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E à hora 9, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que tu me abandonastes?
E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre, e pondo-a em uma cana, davam-lhe de beber, dizendo: Deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito. E o véu do templo se rasgou em dois de cima para baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse: Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E também ali estava algumas mulheres olhando de longe, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia. E muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus. E chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, José de Arimateia, um conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto, e chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido, e depois que o soube do centurião, ele deu o corpo a José, e ele comprou um pano de linho e, tendo o tecido, envolveu-o no pano e o deitou em uma sepultura lavrada na rocha. E rolou uma pedra para a porta da sepultura, e Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde fora colocado. Marcos 16, a ressurreição de Jesus. E passado o Shabat, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir e ungí-los. E de manhã cedo, ao nascer do sol do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta da sepultura? E quando elas olharam, elas viram que a pedra já havia sido revolvida, porque era muito grande. E entrando na sepultura, viram um jovem assentado à direita e vestido de uma roupa comprida branca, e elas ficaram assustadas, e ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele está ressuscitado, não está aqui. Eis o lugar onde o colocaram. Mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Saindo, elas rapidamente fugiram da sepultura, porque elas tremiam e estavam assombradas, e nada disseram a nenhum homem, porque tinha medo. Aparição a Maria Madalena. Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e ela foi e contou-o aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. A aparição para 2 discípulos. Depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles, que caminhavam para o campo. E indo, estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda esses creram. O comissionamento dos discípulos. E depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. A Ascensão. Então,
Depois de ter falado ao Senhor que ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira. Assim concluímos o Evangelho de Marcos. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.